nosso tempo vai ficar marcado na história da humanidade como o tempo mais ansioso da humanidade. Viver de fast food é você impor ao seu organismo uma ansiedade. Existe uma pandemia de ansiedade e depressão no mundo. O Brasil até é um dos maiores países com níveis mais altos de transtorno de ansiedade, ou seja, do adoecimento por ansiedade. Se eu não me engano, o maior da América Latina. Então, assim, e isso eu tô falando bem antes da pandemia de Covid, porque a gente ali em 2016 já tinha aproximadamente algo em torno de 18 milhões de pessoas adoecendo por ansiedade. E tínhamos uma média de 11 milhões por depressão. É por causa de geração, excesso de informação? O que aconteceu em 2016 que começou a mudar? Que a vida mudou muito. Teve um momento que você acelerar o ritmo e fazer muita coisa era sinal de que você era uma pessoa bem-sucedida. Era como se desse um status. Você está sempre ocupado, você está sempre... Mas um workaholic que não era um workaholic feliz, era aquela coisa, não, ainda vou para 3 reuniões, eu vou não sei o quê, como se a pessoa estivesse carregando o mundo nas costas. Eu acho que isso era quase que você tinha vergonha de dizer que não estava fazendo muita coisa. Então eu acho que o nosso tempo vai ficar marcado na história da humanidade como o tempo mais ansioso da humanidade. E não é à toa que o excesso de ansiedade causa adoecimento. Por exemplo, o índice de depressão sobe a ansiedade, porque vai acumulando, chega uma hora que o cérebro não aguenta. Porque a gente tem que entender que a ansiedade corresponde a um funcionamento cerebral que você não vive o aqui e agora. Você está sempre projetando para o futuro, mas projetando para o futuro de forma negativa. Toda ansiedade traz pensamentos negativos. Não tem como. A pessoa muito ansiosa, ela está sempre vendo o copo meio vazio, ela nunca está vendo o copo meio cheio. Então isso é uma tempestade anunciada. Se os meus pensamentos sempre vão para o lado negativo, eu vou me tornar uma pessoa exausta. Então o excesso de ansiedade faz com que a bioquímica do organismo mude pelo eixo hipófise pituitário adrenal, ou seja, você aumenta os níveis de cortisol e esse cortisol está sempre te preparando para uma guerra que não vai acontecer. Não provavelmente, da forma, né? Como acontecia quando a gente tinha que caçar lá atrás. Então, assim, todo mundo tem algum nível de ansiedade? Tem, porque faz parte do mecanismo mais primitivo do ser humano, que é o mecanismo da sobrevivência, que é o mecanismo do medo. Mas a questão é que quando isso se torna algo intenso e prolongado, isso vai adoecer. E a gente tem visto isso. E a tecnologia, eu me lembro que lá pelo final do século passado, década de 1990, a gente sonhava que a tecnologia ia trazer mais tranquilidade. Quando a gente começou a ter computador em casa, agora eu vou trabalhar menos. E a gente só foi trabalhar mais. Porque agora tem inteligência artificial. Agora a gente tem que alimentar Tem até um fenômeno das jornadas de trabalho ilimitadas agora, né? Que com o home office tem alimentado bastante isso, de que você não tem hora pra pegar, não tem hora pra largar, não tem final de semana. Parece que tanto os patrões, os líderes, gestores de empresa, né? Como fala assim, é um privilégio trabalhar de casa. As pessoas também estão achando que isso é um privilégio e estão se adoecendo mais a cada vez. Sim, privilégio não, porque eu acho, por exemplo, quando eu fui estudar no Japão, o japonês te chama para ir para casa dele se ele considera que você é amigo ou tem um potencial muito forte para ser amigo. Porque para eles, abrir a casa é abrir o QG, o quartel-general, é onde ele repousa, é onde o cantinho dele, é o cantinho, né? É o se íntimo, esse cantinho, assim. Eu detesto esse negócio de home office, eu gosto de sair para trabalhar, porque me dá uma sensação de que os dias é a mesma coisa, sabe? Trabalhar em casa, você não marca o território. Eu, quando chego em casa, eu gosto de chegar em casa. Eu gosto de ver as cachorras, eu gosto de tomar um banho gostoso, eu gosto de conversar com a empregada, comer, fazer uma refeição. Não me agrada ir para casa e trabalhar. Eu acho que isso é importante. Acaba perdendo então um pouco da identidade, né? Eu acho, porque você não começa a separar o que é você trabalho, o que é você dentro da sua residência, com seu filho, com seus bichinhos, com o pessoal que trabalha com você. Eu acho importante a gente
gente ter territórios. Por exemplo, você não vai numa praia se comportar como você está trabalhando. Você vai numa praia, por exemplo, eu não posso tomar sol direto, mas eu fico debaixo lá daquelas barraquinhas, eu gosto de bater um papo quando eu tô na praia. Eu acho que tudo tem um lugar pra gente. É que nem amigo. A gente tem amigo para poder contar para um conselho, pessoas mais vividas ou mais maduras. A gente tem amigo que é para rir. A gente tem amigo que é aquele que você sabe que numa doença ele vai estar lá no hospital. Ninguém é perfeito, você não vai ter um amigo perfeito, mas cada um te traz uma coisinha. E eu acho que você ter esses territórios na vida são muito interessantes, assim. Por exemplo, eu tenho um comportamento, eu sou eu mesma, mas no trabalho eu tenho uma pegada, não perco o carinho, não perco a questão, mas eu tenho uma outra possibilidade. Quando eu vou visitar meus pais, que hoje papai tá com 90, mamãe com 88, eu tenho um comportamento diferente. Eu acho que eu sou meio filha ainda. Eu chego lá, que legal, tem uma coisa de vamos fazer o cafezinho do jeito que a gente fazia, tem sempre um biscoitinho pra tomar um cafezinho. Você acha que essa falta de território e de limites, né, até pra gente se colocar dentro de casa, pro trabalho, tá atrapalhando essa parte? Eu acho que tá Deixa a gente atrapalhando mais ansioso. tanto que a explosão do burnout é isso, né? Não é à toa. Exaustão mental. A exaustão do trabalho. A gente tem que saber trabalhar. É que nem luz e escuro. Por que eu gosto da luz? Porque eu tenho um contraponto do escuro. A vida tem que ser feita de contrapontos. O que é a minha casa? O que é meu trabalho? O que é o papo com os amigos? O que é uma volta de bicicleta? Eu acho que a gente tem que ter essa energia dispersa pra gente ser um pouquinho de cada coisa. Porque senão você exaure, né? E como é que a gente faz pra gente conhecer esses lugares? Que igual, olha pra você ver que legal, você falou da bicicleta, da casa dos pais, da sua casa, do trabalho. Por exemplo, quando eu vou brincar com as crianças, né, com os meus sobrinhos netos, é outra batida, é outra coisa. É brincadeira, é ir pro chão, é quebra-cabeça, é joguinho, é quiz. Age yoga, né? Age yoga. Eu acho que a gente malha também pra poder ser feliz com as crianças da família, entendeu? Eu acho que isso também é uma coisa ruim que tem acontecido. A gente perdeu essa referência de ter vários territórios da gente se exercer. E isso pode ser também essa questão, igual você falou assim, né? Ah, eu tenho um amigo pra pedir conselho. O outro pode ser uma falta de pessoas pra te mostrar certos limites. Por exemplo, eu tinha que... Antigamente, meu pai ia muito na casa da minha avó. Eu lembro que na casa da minha avó, meu pai era de um jeito. Chegava em casa, com a minha mãe ele era de outro jeito. Só que parece que com o tempo as pessoas não estão se conectando tanto por conta de internet, essas coisas. Será que pode ser por isso também ou não? Eu acho que tá mudando. Eu acho que a tecnologia, voltando lá na questão da ansiedade, a tecnologia trouxe uma falsa ilusão de que a gente ia ter mais tempo, a gente não teve mais tempo. Não estamos mais junto também. A gente acelerou, a gente tá menos junto, a gente tem menos tempo pra pensar coisas bobas até. Porque o ócio, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de tirar um dia pra não fazer nada. Ah, é? Quando foi o seu último dia? Porque sempre tem coisa pra essa mulher fazer, é incrível. Não, mas eu tenho, não tem uns dias que eu sumo, que vocês falam assim, ué, cadê você? Desapareceu. Tem uns dias que eu me recolho e vou te dizer, eu saio deles sempre com alguma ideia nova. Meu Deus, vamos cortar esses dias a partir de hoje. Não vai ter mais dias de ócio. Mas voltando, a tecnologia acho que acelerou a gente. Não é à toa que a gente fala, gente, já estamos não sei o que, o ano acabou. É porque a gente tá fazendo muito mais coisa. Mas estamos fazendo muito mais coisas com menos profundidade. E como Isso é outra você consegue tirar esse ócio, então, sem se culpar? Porque o que eu vejo muito é que, até por mim, assim, quando a gente vai tirar um tempo, a gente fala, putz, a gente podia estar fazendo mais, a gente podia estar produzindo. Quando que isso entrou na nossa cabeça, assim, tão firme de, cara, eu tô devendo pro mundo, tô devendo pros outros? Eu acho que a idade traz uma coisa, assim, você tá jovem e você é bem da geração milênio, você tem essa coisa do super produtivo, é teu, mas eu tenho tanta certeza que do meu ócio nascem coisas interessantes, porque olha só, você tem alguns modos operacionais do teu cérebro. Ele funciona normalmente no modo básico e no modo focado. O modo básico é aquele modo que a gente vai um pouquinho para dentro. E se a gente estiver equilibrado, você não fica com aqueles pensamentos horrorosos. O ansioso não tem. É difícil para o ansioso tirar esse ócio criativo, porque ele fica pensando, devia fazer isso, devia fazer aquilo, não, amanhã, não sei o quê. Então pode ser que o fato da pessoa não ter o ócio criativo... Já é um sinal de ansiedade. Agora, quando eu me proponho a estar nesse modo padrão, é quando eu me proponho a esvaziar. E a coisa mais eficiente para mim, por exemplo, para ir para essa coisa, é a meditação a partir
do meu batimento cardíaco. Quando eu escrevi o Felicidade, eu escrevi um capítulo só para isso e botei ali exatamente o que eu faço nesse capítulo, a partir da pulsação. Por que da pulsação? Porque a gente começou a pulsar antes de respirar. Então, isso para mim é base. A vida começa na pulsação, né? Naquela fração de coração que vai pulsar para alimentar todos os outros tecidos que vão ser formados. Então, isso me agrada, no sentido de me focar onde a vida iniciou e sentir ela pulsando em mim. Então, esse tipo de coisa, eu hoje já treino tanto que eu sou capaz de fazer isso. Hoje eu fiz no intervalo que a gente teve aqui de gravação. Ou uma hora que a gente estava esperando para eu gravar alguma coisa, eu fiz ali a minha meditação, porque eu sei que o cérebro ele precisa ser, que é esse movimento para dentro, essa hora que eu limpo os pensamentos e eu encontro ali quem eu sou. Eu sou essa coisa que pulsa. Eu sou a vida pulsando em mim. Isso é minha essência. E aquele modo focado. Quando eu tenho o ser e o fazer, imagina to be e to do, né? Ser e fazer, são os dois básicos. Eu tenho que ser para poder fazer, concorda? Entendi. Então, quando eu tô aqui Se você fazendo, não como vai fazer, não? O que abastece o meu fazer, quem eu sou? Então, quando eu vou para esse modo onde eu sou, e essa hora que eu limpo a mente de pensamentos totalmente, que ali eu sou. Eu não sou meus pensamentos. Você não é seus pensamentos. Isso é um grande erro. Você é a consciência que observa esses pensamentos e julga esses pensamentos. Opa! E você fala assim, nossa, quanto pensamento horroroso. E esse pensamento horroroso, ele vem também do toque ou ele é mais do ansioso, assim? Ou é uma coisa normal que todo mundo tem? Mas você acabou de falar variante da ansiedade. O ansioso, o nosso modo padrão, se você não governa ele tende a ter pensamentos ansiosos, que são pensamentos de medo, que são pensamentos que primitivamente o cérebro sempre teve para quê? Para sobreviver. Aí já venceria o pânico quase, assim, esse medo? Pânico é uma forma de adoecimento da ansiedade. Como o toque também é uma forma de adoecimento da ansiedade. Adoecer de ansiedade é a coisa mais humana que existe. Por quê? Porque a gente tem um circuito cerebral, que é o circuito do medo, que protege a gente desde que a gente está na face da Terra. A gente precisava sobreviver. Imagina se a gente não tivesse medo, se o barulho não nos despertasse. Ou se ficasse com noradrenalina o tempo todo. Entendeu? Você tem que ter isso. Tanto que, por exemplo, esse padrão de sono que a gente tem hoje, dormir 8 horas, é irreal. Porque no homem primitivo, o sono era interrompido. Porque havia um revezamento para a tribo dormir, porque, imagina, nós éramos nômades, nós não tínhamos lugar fixo. Então você tinha que ir. Chegava um ponto, você parava, você fazia um fogo, depois que se descobriu o fogo, para afugentar os predadores, os nossos predadores, os animais que nos predavam, que podiam nos predar, ou povos que podiam nos predar, de outra tribo. O que acontecia? Um cara não aguentava ficar no mundo acordado. Então você tinha um padrão de parar na madrugada e fazer a vigília, né? Exatamente. Patrulha. Então isso durante muito tempo, tanto que quando você vai ver a história das monarquias ali na Idade Média, depois no início da Idade Moderna, você vai vendo que a corte tinha essa coisa de levantar de madrugada, produzir alguma coisa e voltar a dormir e acordar mais tarde. Olha pra você ver como é que a gente vem, né, herdando esses padrões. A gente herda esses padrões. Então esse padrão, isso não quer dizer nós conseguimos hoje, é certo que você durma 8 horas, porque a gente não está mais ao relento, a gente não precisa estar em estado de alerta. Então ter um sono mais prolongado de qualidade foi uma evolução pra gente, que a espécie conquistou e que a gente às vezes joga fora, mas não devia jogar. Dormir bem é pré-requisito para diminuir a ansiedade. Então é muito importante. É muito mais importante, porque a gente achava que sono era perda de tempo. Isso é uma besteira. O sono é a hora que o cérebro faz faxina, se limpa. É a hora que você faz isso, limpa. Tira o excesso de informação numa sociedade como essa. Nossa, que é repleta de informação. Então, você precisa dormir bem. A gente é repleta de informação, chega de noite, a gente não tem um tempo pra limpar essas informações. Então a gente dorme mal, ou seja, faz uma faxina ruim, chega no outro dia, joga mais informação. É impossível não descer. Carrega o sistema, não tem como. Esse sistema vai pifar. Pane no sistema. Pane no sistema. E aí, isso vem acontecendo e a gente está sempre achando isso natural. Não é natural. Quando foi que a gente começou a normalizar isso? Eu acho, por exemplo, o fast food, viver de fast food é você impor ao seu organismo uma ansiedade. Porque o fast food ele é super concentrado em caloria, principalmente açúcar de má qualidade, açúcar refinado. O que acontece? Você come aquilo, você faz um
pico de glicemia. E você agita os neurônios, você cria uma ansiedade de picos. Você literalmente cria. Fora dopamina, né? Porque é barato, é rápido, você pegar aquilo ali, é gostoso. Aí o que acontece? Você fica viciado em ter esses picos de açúcar, que te dá aquele upzinho, mas você vai ao longo do dia precisando de vários picos e vai adoecendo. E cada vez o pico maior, e maior, e maior. Cada vez o pico maior. Existem muitos fatores que contribuem para a gente estar assim. E uma das coisas, você falou aí de velocidade, assim que surgiu aquela função do WhatsApp de acelerar os recados, eu falei, meu Deus, vezes duas. Agora o negócio vai desandar. Por quê? Porque eu ainda procuro ouvir na velocidade normal. Mas nossa defesa, tem gente que manda 20 minutos de áudio. Não, tudo bem. Aí é um Semana podcast. passada eu mandei um áudio de 10 minutos. Aí é um podcast. Nem eu ouvi meu áudio, falei assim, não, eu nem sei o que eu tava falando mais no final. Mas eu ouvi. Eu não tenho isso. Por exemplo, eu acho que a gente tem que escolher as coisas, né? Eu vi ontem, você acabou de me responder de tão longo que foi o áudio. Sim. Foi 5 dias só de áudio grande. Não, mas eu acho que era ali de acordo com etapas de trabalho que a gente tá fazendo. Me é coerente. Uma coisa é você mandar um recado de uma pessoa num áudio grande, desconectado de qualquer processo. Aí vai ficar confuso você e a pessoa, Entendeu? até o tio Zuckerberg que tá ouvindo do outro lado. Então, assim, eu procuro escutar na velocidade, mas eu vejo gente que escuta na 2. Só de ouvir, eu falo, você tá entendendo? E isso, a pessoa não se dá conta, isso aumenta a ansiedade. Isso faz com que o convívio com as pessoas seja pior, porque você não tem mais paciência para escutar o outro. Nossa, que coisa só prática. Você quer, tá bom, adianta aí, o que você quer? A vida não pode ser assim.